E aí, galera, de novo eu aqui, professor Thiago Sandino. O tema da aula de hoje é como adivinhar o que vai cair nas provas de Olimpíada de Matemática, né? Das provas de Olimpíadas de Matemática. Bom, é baseado nisso, pessoal, que a gente monta um curso de Olimpíada, né? Um treinamento, baseado no que a gente acha que vai cair nas provas que os alunos da gente vão fazer, né? Ahn, já aconteceu de eu acertar, por exemplo, assim, não só a, o tema, como o tipo de questão, eu passar questão parecida com o que vai cair, sabe? E assim, não é um negócio tão aleatório, não acontece isso por acaso, né? A gente tem um método para fazer isso, né? Para fazer essas, entre aspas, premonições. Eu dividi essa aula basicamente em, acho que são dois métodos, é, baseado na minha experiência, né? Então, bora aqui apresentar os métodos. Primeiro método, baseado nos IMO-SL e no site AOPS, né? O IMO-SL quer dizer o seguinte, ó. IMO é a Olimpíada Internacional de Matemática e SL Shortlist. A gente chama desse jeito aqui, abreviação, tá? Vou explicar o que é isso. Até para quem é leigo, ficar a par junto aí com quem está já se garantindo, sabendo o que é direitinho. Isso aqui é um site fenomenal também. Deixa eu começar a explicar aqui, ó. A prova internacional de matemática, né, da IMO, digamos que assim a nossa Olimpíada Mundial. Isso aqui é a página inicial do site deles, tá? Aí bem aqui em problemas, né? Se você clicar aqui, o site é esse aqui, ó, IMO Oficial. Eu coloquei os links aqui, ó, IMO Oficial. Aí você clica em problemas, depois você aperta aqui num shortlist qualquer, vai abrir um arquivo. No site só tem os mais recentes, tá? Tem de 2005, 2006 para cá, se eu não me engano. O que é o shortlist? O shortlist é o seguinte, são as questões que os países que participam propõem para essa questão ser tratada no outro ano. Eles fazem um shortlist e aquelas questões vão possivelmente cair na prova, né? Existe o long list, aí tem um filtro para fazer o shortlist, né? Aí o que a gente tem divulgando aí hoje é o shortlist, no site pelo menos. O site da IMA é inclusive bem rico, tem umas, né? Eu estou olhando aqui para o site, né? Tem esse hall da fama, bem interessante. Os resultados tem um monte de critério legal para ter os resultados. Mas é o seguinte, você pega esses shortlists e aquilo ali são os problemas que podem cair naquela prova. Em que é baseado esses problemas? O motivo a priori para esses problemas serem criados seria o que está sendo pesquisado em matemática. A priori, esse seria o grande motivo, o motivo nobre, digamos assim. Mas na prática, o que acontece é o seguinte, por exemplo, uma pessoa inventa ou descobre ou faz um problema muito legal de um certo tema, né? Uma técnica nova e tal. Por exemplo, vou dar um exemplo de geometria. Geometria estava caindo muito problema de geometria sintética, né? Geometriazinha plana normal, com técnicas muito avançadas e tal, mas geometria plana normal. Aí apareceu algum problema legal usando geometria projetiva, aí aquela técnica ali ficou muito legal, aí a outra pessoa apareceu com outro problema parecido. De repente esse tema, geometria projetiva, estava na moda. Aí isso também molda os shortlists, porque aquelas pessoas que propõem problemas, por exemplo, o cara viu um problema ali de geometria projetiva legal, né, junto com aquela galera que está vendo aquele tema, aí ele vai, poxa, esse problema é muito legal, vou propor para o shortlist da prova. Aí ele propõe para o shortlist, aí o problema de repente é aceito. E o que é que acontece? Esse problema pode cair ou não na prova da IMO. E onde é que essa galera discute essas coisas, né? Eles discutem entre si, né, no próprio país, etc. Ou então nesse site aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre ele já já. Se bem que eu já estou praticamente falando sobre ele, né? Essa discussão é mais nesse site, tá? Eu vou falar algumas coisas a mais já então, desse site. Aí, esse shortlist, eles são os problemas que podem cair na prova. Porém,
Se não cair, o que que acontece? Por exemplo, vou citar o exemplo da UBM, né? A UBM Olimpíada Brasileira. Teve a prova da IMO esse ano, a prova da UBM tem que ser uma preparação para a prova da IMO, a UBM nível 3, né? Aí pode ser que caia um problema do shortlist do ano passado, né? Pode ser que caia alguma coisa assim na prova da UBM, né? Inspirado naquilo ali, mas não necessariamente. Porém, se você pegar os últimos 5 shortlists, por exemplo, e estudar aquilo ali de ponta a ponta, você pode ter certeza que a prova da OBM tem que estar muito parecida com aquilo, certo? Tem que estar muito parecida com aquilo. Se não os 5 últimos, os 10. Porque assim, ó, a prova da IMBO está lá em cima, aí depois vem a OBM, né? Tem que ser mais fácil, porém uma preparação. Então eles têm que seguir aquela tendência de questões. E essa é uma maneira de você saber o que vai cair na OBM nível 3. E no nível 2, né? OBM nível 2, por exemplo, como é que você faz para saber? A OBM nível 2, o nível 2 e o nível 3, eles são muito parecidos. Em termos do conteúdo. Por exemplo, a teoria dos números de nível 1, ela é bem diferente da teoria dos números de nível 2 e 3. Mas a do nível 2 e 3, elas são parecidas entre si de alguma forma, certo? Tem tópicos que é óbvio que não vai cair no nível 2 e tem tópicos que, assim, qualquer tópico que cai no nível 2 pode cair no nível 3 com nível de dificuldade maior. Mas aí, no nível 2, seria uma versão como se fosse bem simplificada da prova da OBM, nível 3, né? Eu estou falando bem grosso modo, tá? E assim, como é que você... onde é que eu acho as questões que poderiam cair? Também no shortlist, só que de anos mais anteriores, provas da OBM. Agora sim, por exemplo, vou tocar aqui num tema bem interessante. Vou pegar lá de trás. Lá pelos anos 80, né? Lá atrás. Por exemplo, na parte de geometria eu gosto bastante, né? Por isso que meus exemplos vão tender a ser de geometria. Lá pelos anos 80, você via muita questão de construção geométrica, por exemplo, né? Aí você, por exemplo, se caísse na prova de 80 e tanto uma questão de construção geométrica, aquilo ali seria esperado cair na OBM começo dos anos 90, se bem que o nosso nível do Brasil em relação ao nível da IMO está aumentando, a gente está chegando junto, conseguindo boas classificações. Recentemente a gente conseguiu ficar em 10º lugar, né? Então esse delay, né, essa diferença de tempo tende a diminuir. Mas aí cai a geometria, construção geométrica lá pelos anos 80, aí lá pelos anos 80 e tanto, 90 e pouco, começou a cair isso na OBM, mas aí parou de cair isso na IMO, parou total. É de se esperar que lá pelo ano 2000 caia um problema de construção? Não, ok? Não é. Mas, por exemplo, porque também é uma mudança um pouco drástica, né? A construção ela é uma questão bem diferente tal, da geometria normal, o método e tudo. Mas, por exemplo, na parte de álgebra, lá pelo ano 2000, estava uma moda muito grande internacionalmente, sequências, questões de sequências. Aí depois começou uma moda de equação funcional, desigualdades, né? Cai muita questão disso. Esses temas, eles são um pouco ainda universais, assim. Sequência, desigualdade e equação funcional, na parte de álgebra, né? Assim como a geometria sintética, ela é um pouco universal. Você pode esperar que ela caísse lá pelos anos 70 e pode esperar que ela caia na prova desse ano 2023. Então assim, tem esses temas universais e tem aqueles temas que são um pouco moda, né? Desigualdade, eu já diria que é um pouquinho moda, certo? A galera estava estudando muito desigualdade lá por 2010, por aí. Assim como era muito sequências ali, equação funcional, 2000 e pouquinho, tá? Então você tem que observar essas evoluções e um excelente indicativo delas é o shortlist da IMO, certo? Aí você tem com esses indicadores o que pode cair ali na OBM nível 3, tá? Então isso aí é uma maneira de você preparar um curso para nível 3. E o nível 2 é como se fosse isso com um certo delay. Eu vou dar um exemplo do nível 2. Quando eu era aluno,
Era assim, o assunto mais complexo de geometria que alguém podia ver lá no terceiro ano, no terceiro ano do ensino médio, né, seria inversão geométrica, transformação, né? Hoje, dá para você ensinar inversão para uma turma muito boa, de nível 2. Tá entendendo? Então, assim, eu acredito que eu ainda vou estar dando aula, ainda vou estar vivo, talvez daqui a 5 anos, 10 anos. Eu duvido que recente, assim, daqui a 1 ou 2 anos. Mas daqui a 5 ou 10 anos, de repente, pode cair uma questão de inversão para nível 2. Na OBM, um problema 3, um problema 6, certo? E assim, problema 3 ou problema 6, né? Falei disso já entrando um pouco no segundo método dessa premonição, tá? Bom, terminando um pouco esse método, vou falar um pouco sobre esse site aqui, Art of Problem Solving. Isso aqui é a maior comunidade, o pessoal também chama de Mathlinks, né? Acho que era o nome antigo. Aí aqui tem fóruns, aqui tem uma coletânea de provas para você pesquisar por tema, né? Esse help aqui ensina muito a você como digitar lá a matemáticazinha lá, né? Escrever naquela linguagem, tá? Que não é fácil, não é exatamente tão fácil você escrever aquelas continhas de matemática, aquela anotação no computador, tem que adaptar isso aí. Mas aí tem um pessoal muito ativo lá, trocando ideia, né? Resolvendo as provas, ou então aqui propondo questões e resolvendo nos fóruns, né? Aí assim, se você quiser ir além dessa questão de provas anteriores da IMO e da OBM, você quiser dar uma pesquisada nesse site e acompanhar legal, você vai ver que de repente aparece um cara com uma questãozinha, digamos, de geometria plana normal, mas o cara resolveu usando uma técnica chamada coordenadas baricêntricas, por exemplo. Aí apareceu um bocado de gente, poxa, o que é isso? Onde é que eu estudo isso e tal? Aí daqui a pouco aparece um cara que, até esse mesmo cara ou outro assim, que publica um artigo, né, um PDF e disponibiliza para todo mundo daquele tema. Aí aparece lá um artigo de 70 páginas, coordenadas baricêntricas. Você pode esperar que no outro ano vai ter um monte de gente doida por esse tema e questões sobre isso aparecendo, tá? Então é outra maneira de você farejar o que vai cair, certo? Agora bora, acho que já é suficiente nessa parte aqui, bora falar do segundo método, baseado nas provas anteriores, ok? Eu falei nesse instante assim, ó, que um tema, por exemplo, como inversão geométrica, poderia cair o problema 3 ou um problema 6 da OBM nível 2, daqui a alguns anos, né? Eu acho que hoje não, né? 2023 não. Mas daqui a alguns anos, e assim, se cair atualmente, assim, nesse ano ou nos próximos 3, 5, seria uma coisa do tipo, um problema muito simples e que talvez ainda tenha outra maneira de resolver, tá? Aí eles colocam aquilo ali já para a galera ir se ligando de estudar, né, aquele tema. E aí que está o ponto, acabei de falar o ponto, né? Cai um problema, por exemplo, OBM nível 1. OBM nível 1 desse ano, em 2023, foi a última aqui, né, em relação à data do vídeo, caiu um problema na prova do nível 1, que usava Pitágoras bastante, um problema lá de geometria, né, gosto de falar de geometria, como eu já falei, um problema de que usava Pitágoras, usava Pitágoras de uma maneira muito forte. E assim, saiu daquela linha apenas área e perímetro, razão entre áreas. Então assim, existe um certo indicativo de que as próximas provas podem cair um problema usando Pitágoras difícil naquele tema, né? Primeiro é assim, ó, eles colocam um tema de maneira fácil e que você talvez tenha uma alternativa de fazer aquilo ali. Aí depois eles colocam, por exemplo, vou dar um exemplo assim. O exemplo da inversão, né? Cai um problema 3, digamos que daqui a alguns anos cai um problema 3 na OBM nível 2 de inversão. Mas que tem outra solução que não precisa ser inversão. Aí quando o professor for passar aquilo ali, ele tem que falar que, galera, isso aqui dá para fazer por inversão, certo? Você faz assim, assim, assim e o problema sai até mais rápido, tá? Aí o que o professor tem que fazer? E o aluno se ligar de fazer também, né? Caso o professor não faça. Estudar a inversão legal,
Porque nos outros anos, no próximo ano não, mas daqui a 2 anos, depois desse dia, né? Pode ser que caia um probleminha que só tem saída por inversão. E pode ser um problema 2, um problema 5, tá? Um problema já de dificuldade média, mas que só tem aquela solução por inversão. Aí, quando os anos vão passando, aquele tema, inversão, ele já faz parte ali do coração do conteúdo. Ele não é mais uma coisa assim, caramba, que loucura isso que está caindo, né? Ele já é uma coisa que você espera que caia na prova, certo? As provas do nível 1, elas são um pouco, principalmente a prova da OBM, tá? As provas estaduais, por exemplo, aqui no Brasil, e no resto do mundo também, de nível 1, a Olimpíada Brasileira, ela tende a ser muito intuitiva, certo? Ela ainda tem essa linha, mas, como eu falei, caiu um Pitágoras, já está caindo, ela tem alguma tendência leve a cair conteúdo. E assim, as últimas 2 OBMs de nível 1 foram bem fáceis, relativamente, né? E as notas, elas ficaram muito próximas. Então, é bem provável que caia uma questão difícil para essa nota de corte afastar um pouco, né? Vem uma prova mais difícil nos outros anos aí. 2023, eu apostaria que esse ano a prova do nível 1 já seria uma prova bem difícil, relativamente, né? E principalmente existe a tendência dela ser conteudista também, tá? Elas são muito baseadas naquela matemática ingênua, né? Uma matemática que você não precisa conhecer muita matemática para ir bem. Basta que você tenha uma intuição boa, que você escreva legal, que você articule bem as ideias, né? Que você consegue fazer. Hoje está assim, mas eu não acho que a tendência é essa, ok? Eu acho que a tendência da prova do nível 1 é ficar um pouco conteudista, como as provas das Olimpíadas regionais já são. Você pegar uma prova de Olimpíada Cearense, você vai ver uma primeira questão com conteúdo, uma segunda conteúdo, aí das 5 questões de uma prova de Olimpíada Cearense, estou dando a Olimpíada Cearense que é o que eu conheço mais, né? O exemplo da Olimpíada Cearense. Você vai ver que tem uma questão ali que é intuitiva, que é alguma tentativa e você acaba dando certa questão. Você vai tentando assim, sabe encaixar alguma coisa e acaba dando certo, achar um exemplo, né? Vai ter uma questão assim, mas o resto é conteúdo. Conteúdo, fórmulas, né? E isso também valoriza a pessoa que estudou, a pessoa que se esforçou nas provas anteriores. Vou dar um exemplo que aconteceu na Olimpíada Cearense, que foi bem interessante. Foi nesse ano que eu acertei 3 questões assim muito bem acertadas assim da Olimpíada Cearense, foi do nível 1, tá? A Olimpíada Cearense nível 1, até então, até essa época, lá pela da quarta para a quinta, foi da quinta para a sexta prova, né? Ela começou em 2014. Então, nessa época, eu tinha notado o seguinte, que nunca tinha caído um conteúdo de contagem nas provas de Olimpíada Cearense. E contagem é um assunto muito bom para nível 1, certo? É um assunto obrigatório, por exemplo, no curso X, né? Que a gente está fazendo aí. Eu e o professor Marcelo. É um assunto obrigatório para a gente, né? E para os alunos, obviamente. Aí nunca tinha caído uma questão disso. Aí o que aconteceu? Eu passando umas aulas anteriores, né, tocando nesse tema, eu falei com os alunos os problemas clássicos e básicos que poderiam cair, as ideias básicas, né, que poderiam cair. Aí teve um probleminha de uma OBMAP primeira fase, que eu passei esse problema e eu me lembro de ter falado assim, ó, galera, isso aqui é um problema nesse sentido aí, reparem que nunca caiu na Olimpíada Cearense, galerinha que está se preparando aí para a Olimpíada Cearense, isso aqui pode cair, tá? Cara, caiu um problema idêntico, né? O primeiro problema de contagem da Olimpíada Cearense é muito parecido com o problema de contagem da OBMAP. O desenhozinho, tudo, sabe? Um OBMAP de alguns anos anteriores, não lembro se foi 2010, alguma coisa assim, 2012, mas é uma primeira fase. Então, pessoal, é basicamente assim, né, que você sabe por onde estudar ou preparar um curso, né, caso dos professores que estão assistindo o vídeo, como você preparar um curso ou como estudar para ir bem nas provas, tá?
Eu vou terminar esse vídeo falando uma coisa que, que até o professor Luciano Castro observou uma vez numa palestra que ele estava dando, eu estava assistindo lá. Ele disse que todo mundo que tira ouro numa prova da IMO fala o seguinte, que foi sorte. Não existe tanta sorte, vocês sabem disso, né? Quanto mais você estuda, mais sorte, entre aspas, você tem, né? Aí a questão é o seguinte, galera. Essa galera que tirou ouro, eles acertaram essa tendência. Por exemplo, o cara para tirar ouro, ele precisa fazer uma questão que caiu na IMO, né? O cara que tirou ouro na IMO precisa fazer uma questão que caiu na IMO. E muito provavelmente aquelas questões ali são temas que estão aparecendo, sabe? Assim, coisa assim. Então ele tem que ter identificado essa linha de o que vai cair, né? Aí ele viu uma questão parecida com aquilo, o cara ou o professor que ensinou ele, né? Os professores que ensinaram o cara. Então, baseado nisso, é que você consegue tirar um ouro, certo? Em identificar o que pode cair e ter te dar sorte de te dar uma questão parecida, né? Até porque a prova da IMA ela é bem complicada, né? Você em 4 horas e meia para você fazer aquelas 3 questões é bem complicado, tá, galera? É uma prova insana mesmo. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado com esse insight para vocês, né? Para vocês estudarem durante o ano aí. E no mais é isso. Se inscrevam no canal, compartilhem com seus colegas, né? Com seus professores. E é isso aí. Esperem os próximos cursos do curso X. Já tem curso aí sendo divulgado, tá, galera? Podem ir atrás aí que tá filé demais. Beleza? Até mais, pessoal. Tchau.